Olá, vamos continuar falando de audiência? Agora nós vamos discutir um pouquinho sobre as fases da audiência. A primeira fase de uma audiência trabalhista é chamada de pregão. É quando as partes são apregoadas, são chamadas para comparecer na sala da audiência. Tem que tomar bastante cuidado na prática, porque muitas vezes o saguão tá cheio e os instrumentos de som muitas vezes não são dos melhores. Então, às vezes, você tem que estar atento ali para escutar. Porque o pregão é assim, ó. Audiência dando 14 horas. Fulano versus Beltrano. Favor de entrar na sala 1 de audiência. Então, a gente tem que ficar butuca ligada. Aqui em Curitiba, por exemplo, tá bem bacana, porque agora tem uns monitores do lado de fora em que fica mostrando, tá, a audiência que tá acontecendo. Não confie nesses monitores, já aconteceu com a prof e com todos os colegas de escritório que eu conheço e que eu já conversei, o painel tá desatualizado. Então aquilo ali é para facilitar, mas não pode seguir ao pé da letra, tem que ficar atento, tá, no momento do pregão. Porque com o pregão, as partes e seus advogados irão adentrar na sala de audiência. Eu brinco que vão fazer a chamada, né? O servidor da sala de audiência fez a chamada e as partes vão dizer presente, tô aqui. E indicando ali para constar na ata quem está presente e os dados da pessoa que está presente. Terminado o pregão, o ato seguinte que vai ser praticado é a primeira tentativa de conciliação. Está lá no artigo 846 da CLT e o juiz é obrigado, pela CLT, a tentar o acordo entre as partes. Se ele conseguir celebrar o acordo, pode constar ali da própria ata de audiência todas as condições, quanto vai ser pago, quando vai ser pago, de que forma vai ser pago e a que título você está pagando. Então tem que ficar bem atento, porque o juiz vira para os advogados e pergunta: vão discriminar as verbas? O que o juiz está querendo saber? Está querendo que você diga a que título você está pagando essas verbas. A gente tem que lembrar que sobre as verbas de natureza salarial incidem as contribuições previdenciárias. Nós já tratamos disso em sala de aula, tá? E se você não discriminar, prof, eu não sabia o que fazer, fiquei quieto. Se você não discriminar, vai incidir sobre tudo, tá? Então tome cuidado, porque o acordo vai ficar caro. Prof, e se for um autônomo? Porque a gente conversou em sala de aula que a Justiça do Trabalho tem competência também para o autônomo. Como é que eu discrimino? Veja, sobre o autônomo também incide contribuição previdenciária e incide na modalidade de contribuinte individual. Então, se não tiver verba para discriminar, como natureza indenizatória, como um dano moral ou um dano material que eventualmente esteja sendo postulado ali no processo, ou aquela indenização da representação comercial, vai incidir sobre tudo também. Tem várias orientações jurisprudenciais sobre a incidência de contribuições previdenciárias em acordos, tá? Deem uma lida no material da prof. É matéria tributária na veia, mas que se aplica ali no processo do trabalho por conta da incidência das contribuições previdenciárias sobre as parcelas de natureza salarial entabuladas em acordos trabalhistas. Então, dá uma lida lá nos slides que a prof cita essas orientações jurisprudenciais. Então, se saiu o acordo, morreu o processo, tudo resolvido. E se não saiu o acordo? Se não saiu o acordo, a terceira fase da audiência é a apresentação da defesa pelo réu, que está no artigo seguinte, no 847, e que foi o objeto da nossa aula passada, das duas aulas passadas que nós tivemos. Que a gente viu que o réu pode contestar, o réu pode reconvir, o réu pode ter excepcionado lá atrás, já como nós estudamos. Lembrando que a CLT previu, imaginou que a resposta do réu seria dada em 20 minutos em audiência, de forma oral, mas a reforma trabalhista acrescentou um parágrafo único, explicando que se for processo judicial eletrônico, e você for fazer o protocolo pela via eletrônica, a defesa deve estar no processo até o dia e horário da audiência, tá? Mas leiam na vida real as notificações. Tem vara que adota procedimento diferente, que costuma dar prazo para que o reclamado possa apresentar defesa, tá? Uma vez apresentada a defesa, a próxima parte, a próxima etapa da audiência deveria ser oportunizar para o reclamante, para o autor se manifestar sobre esses documentos que o réu, que o reclamado está juntando no processo.
Mas se vocês forem olhar a CLT, ela esqueceu desse detalhe. Não tem um artigo seguinte, depois da resposta do réu, prevendo a impugnação. Mas é claro que apesar de a CLT ser omissa em relação ao procedimento ordinário nesse tópico, mas ela cabe, né? Decorre do princípio do contraditório, da ampla defesa. No procedimento sumaríssimo, que a gente tem tratado ao longo do semestre, mas que a prof depois vai gravar uma aula só sobre procedimento sumaríssimo, tem uma curiosidade que lá a CLT previu a impugnação. Então, parece que ela esqueceu para o procedimento ordinário e lembrou para o sumaríssimo. Mas fato é que, independentemente de não ter sido prevista ali na CLT para o rito ordinário, é claro que cabe, porque é uma decorrência simples de pressupostos constitucionais de regularidade do processo. Mas como a CLT não previu, aí vocês poderiam perguntar, prof, qual o prazo, então, que o reclamante tem para impugnar os documentos que a reclamada está juntando? Olha, depende muito se a audiência foi marcada como una ou foi designada como inicial instrução. Se a audiência for una, é possível ou seria argumentável que o juiz poderia dar 10 minutos de prazo para se manifestar. Você podia falar 10 minutos da onde, Thaís? Da onde que vem essa mania? Eu já assisti a audiência e já vi o juiz fazer isso na prática. Vem de uma aplicação analógica do artigo 850 da CLT, que trata dos 10 minutos para razões finais. Então, há quem diga que poderia utilizar o mesmo prazo. Se o juiz dividiu em audiência inicial e audiência de instrução, o juiz poderia conceder um prazo maior, poderia conceder 10 dias, 15 dias e às vezes até prazo maior, dependendo da complexidade do processo e da pauta de audiência. Então, o juiz fixa conforme a complexidade e nada impede que as partes tentem ali conversar com o juiz, já que não está expresso na CLT um prazo específico, tá bom? Um detalhe, tá? Uma dica de vida real. Mesmo que a audiência seja una, se foi juntada uma grande quantidade de documentos, você pode argumentar com o juiz que você quer um prazo maior do que esses 10 minutos aí, por analogia das razões finais, para você se manifestar sobre os documentos juntados, tá bom? Então não se perca, as partes foram apregoadas, entraram na sala de audiência, o juiz tentou o acordo, se não deu acordo, o réu apresenta a sua resposta e o autor apresenta a sua impugnação no prazo que for designado pelo juiz. Com a apresentação da impugnação pelo autor, a gente tem já delimitados todos os pontos controvertidos do processo. Aquilo que foi alegado pela parte autora e impugnado pela ré em contestação se tornou controvertido. Aquilo que foi alegado pelo réu em contestação e foi impugnado pelo autor na réplica, na tréplica, melhor dizendo, na impugnação, também se tornou controvertido. Então, o que tornou controvertido é justamente o que vai ser objeto de prova, que é a próxima etapa da audiência, a produção probatória. Nós não tivemos a aula ainda sobre provas, vai ser a próxima aula, mas vou antecipar aqui, tá? Um pouquinho. Começa com a oitiva das partes, primeiro houve a parte autor e depois a parte ré, lembrando que quem não prestou depoimento não pode ouvir o depoimento do outro, por isso que o juiz pede para ficar lá fora. Depois de ouvidas as partes, ouvem-se as testemunhas. Se foram necessários outras provas, uma perícia, uma carta precatória, um ofício, então vão ser determinadas as demais provas. Produzidas todas as provas que queriam, a instrução vai ser encerrada. Com o encerramento da instrução, a gente não pode mais produzir prova. E aí a próxima etapa que acontece é a possibilidade de alegações finais, razões finais ou alegações finais, que estão ali no artigo 850 da CLT. As alegações finais, em regra, elas não são uma peça de apresentação obrigatória, porque é onde você pode até se remeter àquilo tudo que você já falou no processo. Mas tem um detalhe que nós já estudamos lá na aula de nulidades e que a prof queria retomar aqui, tá? Se ocorreu alguma nulidade no curso da instrução, você protestou, pediu para constar em ata o teu inconformismo, você deve renovar esses protestos aqui nas razões finais. Ou seja, você deve falar para o juiz, eu ainda lembro o que você fez na instrução passada e eu não esqueci e eu não concordo.
Existe um forte entendimento jurisprudencial de que simples protestos não renovados em razões finais ou fazendo razões finais remissivas não é o suficiente para você conseguir alegar essa nulidade depois no tribunal, porque teria havido preclusão. Então tome cuidado nas razões finais, apesar de não serem obrigatórias, se houve nulidade, tem que lembrar dessas nulidades aqui nas razões finais. Então elas são importantes, tá? Olha, terminadas a produção de provas, feitas as alegações finais, o juiz vai tentar de novo acordo entre as partes. É a segunda tentativa de conciliação, que está lá também nesse artigo 850, que é um artigo que trata de razões finais e também trata dessa segunda tentativa de conciliação. Se sair o acordo, tudo ótimo, constam-se os termos do acordo da ata de audiência, como a gente conversou lá no iniciozinho. Se não sair o acordo, o juiz vai proferir sentença. A CLT imaginou que a sentença seria proferida oralmente na própria audiência. Na vida real não é muito comum, tá, a gente ter sentença oral na própria audiência, embora aconteça, já aconteceu inclusive com a prof, mas não é muito comum. Como os juízes têm um volume grande de audiências por dia e de processos para julgar, eles acabam designando uma data para que essa sentença seja publicada depois lá na internet, porque a gente sabe que hoje os processos são eletrônicos. Então, ao final da audiência, o juiz deixa designada a data da sentença. Detalhe importante, tá? Quando o juiz já deixa designada a data da sentença, as partes não serão novamente intimadas, porque elas já estão cientes ali na hora da audiência. Então, no dia seguinte ao que o juiz designou, você deve entrar lá no processo e verificar se a decisão judicial já está disponível. A CLT dizia, ainda na época que o processo era físico, que o juiz tinha 48 horas para juntar a sentença aos autos. Então, isso acaba acontecendo também com o processo eletrônico. Então, fica de butuca ligada se a sentença foi juntada aos autos. Com a prolatação da sentença, seja oralmente na audiência, seja depois sendo publicada no processo eletrônico, a gente conclui ali a tutela jurisdicional de primeiro grau e está aberta a porta dos recursos. Mas recurso é matéria para depois, tá bom? Pessoal, nos encontramos no nosso meeting para tirar todas as dúvidas e para aprofundarmos mais o tema de audiência no processo do trabalho. Se cuidem, lavem as mãos e evitem dar sopa por aí, tá bom? Beijo, gente!